Te Convido, com Roberto Rabelo. Apoio Lair Fornos e Fogões. Tradição e qualidade desde 1941. Isis Cabeleireiros, a rainha do Mega Hair. Floral Atlanta, qualidade que encanta. E Roberto Rabelo Flower Decor, flores, cursos e decorações. Te Convido está no ar, seja bem-vindo, seja muito mais que bem-vinda. Como é que você está? Tudo bem aí em casa? Então olha, separa aí esse tempinho, fica aqui com a gente que o programa hoje está imperdível. Convido você desde já a entrar nas nossas redes sociais, @programa Te Convido, e interagir com a gente. Aliás, a sua participação é sempre muito importante aqui. Hoje o programa tá maravilhoso. Para começar com tudo, eu recebo o Dr. Wagner Cardoso. Ele é especialista em cidadania italiana. São tantas dúvidas que a gente tem. Eu abri no nosso Instagram, no @programa Te Convido, uma caixinha de perguntas e o que apareceu de dúvidas. Então, você também tem dúvida? Manda pra gente. Teremos o maior carinho e o maior prazer em tirar essas dúvidas aqui no programa. Seja muito bem-vindo, Dr. Wagner. Prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer é meu, queria agradecer pelo convite. E vamos lá, vamos esclarecer a dúvida dos ouvintes. Olha, são tantas, doutor, quando se fala de cidadania. Primeiro eu quero conhecer o Dr. Wagner Cardoso, que a gente estava conversando aqui antes, e o senhor falou que começou a desbravar este mercado por uma necessidade própria, né? Conta um pouquinho pra gente dessa experiência que o senhor teve. Exatamente, eu me mudei para a Itália em 1990, fui a trabalho e senti a necessidade, eu percebi ali a diferença que seria morar na Europa com o passaporte europeu e sem o passaporte. Então comecei a ir atrás das minhas origens, porque eu não sabia nem onde havia nascido meu bisavô. Então eu tive que partir do zero mesmo, da pesquisa genealógica até chegar no passaporte. E uma vez, conhecendo os passos, eu comecei a fazer, a auxiliar a família, amigos, e em 2001 se tornou um negócio. Então nós abrimos a Terra Nostra Cidadania em 2001 e começamos a trabalhar comercialmente. Eu sou advogado, especializado em Direito Internacional, sou inscrito em São Caetano do Sul, na OAB de São Caetano, sou inscrito em Portugal e sou inscrito na Ordem dos Advogados da Itália. Agora, doutor, conta aí para os nossos telespectadores, né, que o senhor que vivenciou, né, essa experiência de tentar tirar a própria cidadania, quais foram os desafios nesse período, em 1990? Olha, os desafios foram grandes porque hoje é muito, não causa espanto a gente entrar no Google, digitar um sobrenome e às vezes você encontra na hora. Agora imagina uma época que não existia internet, telefone celular, não tinha, a gente não tinha nenhum recurso. Então a pesquisa foi indo até os prováveis locais, olhando o livro de cartório um por um. Então foi muito difícil naquela época. E a pessoa do comune, o comune, para quem não sabe, é o nome da prefeitura local. Então a pessoa que deveria entender sobre cidadania nunca tinha feito uma cidadania. Nós aprendemos juntos, imagina. Hoje todos os comunes da Itália estão preparados, eles conhecem. O descendente de italiano hoje, ele sabe dos seus direitos, na maioria das vezes ele já sabe de onde veio o parente italiano, então hoje ficou mais fácil, mas naquela época foi tudo muito mais difícil. Olha, e vale falar aqui, para você que é telespectador e tem as dúvidas quando se trata de cidadania, que também tem aquela história de a gente pegar um profissional de confiança, isso é muito importante, né? E aí, olhando lá nas redes sociais do doutor, gente, é maravilhoso, entra lá, @Terra Nostra Cidadania, que você vai ver muito material lá que o doutor já faz, e inclusive tem até Global lá, que já contratou a assessoria da Terra Nostra Cidadania para fazer esse trabalho, né, doutor? Ah, é verdade, a gente está fazendo atualmente, a gente está com o processo de cidadania do Raul Gazola, Luigi Barrichelli, estamos tratando com, já estamos
fazendo a cidadania do Arthur Zanetti, que foi medalhista olímpico, e outros, né? Fantástico, doutor. Agora chegou aqui, como eu falei anteriormente, muitas perguntas e muitas dúvidas dos nossos telespectadores lá no @programa Te Convido. Posso começar? Claro. Então vamos lá, olha. A pergunta é da Marisol, ela é do bairro do Butantã, aqui pertinho da gente. Marisol, um beijo enorme para você. O que ela pergunta para o doutor Wagner Cardoso é o seguinte: quem tem direito à cidadania italiana? Vamos lá, Marisol, toda pessoa que tem um ascendente, ou seja, bisavô, trisavô, avô italiano, tem direito à cidadania. Existem pequenas restrições, como o Império Austro-Húngaro, que isso é uma parcela muito pequena da população que se encaixa, mas na maioria, todas as pessoas que têm um ascendente italiano têm direito à cidadania. Tá. Doutor, e como é que eu faço para saber se eu tenho esse ascendente? É pelo sobrenome? Como que funciona esse processo dessa descoberta? Pelo sobrenome é mais rápido. Por quê? Você tendo um sobrenome italiano, você já tem a certeza que você tem esse direito. Mas no meu caso, por exemplo, o meu sobrenome é Teixeira Cardoso, é totalmente português. Só que o meu pai é português, minha mãe é italiana. Então, eu tenho os dois lados. Então, eu tenho direito à cidadania, mesmo sem ter o sobrenome. Mas, para você saber, para ter a certeza, Marisol, você pode entrar em contato com a Terra Nostra, porque essa abordagem inicial não tem custo. Então, a gente faz todo um trabalho de pesquisa para você entender se você tem direito ou não. Então, essa primeira ajuda para a pessoa saber se ela tem direito ou não e se ela tem condições de continuar no processo, ela vai ter o auxílio da Terra Nostra. Nossa, que bacana esse apoio, né, doutor? Porque então quer dizer que eu posso ligar lá para vocês, posso entrar em contato e aí vocês fazem essa pesquisa, né, através do nome, e aí só existe um custo a partir do momento que entra com todo o processo, é isso? Exatamente. Para quê? Para a gente evitar uma frustração. Imagina, a gente assina um contrato, a pessoa cria uma expectativa do reconhecimento da cidadania e num determinado momento a gente ou não encontra um documento ou descobre que a pessoa não tem direito. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente resolveu essa primeira etapa não tem um compromisso com a Terra Nostra, um contrato assinado e um valor a ser pago. Nossa, gostei disso, hein, gente? A gente pode tirar aí as nossas curiosidades e dúvidas, né, de uma maneira simples, tendo esse apoio aí da Terra Nostra Cidadania. Tem mais perguntas? A pergunta agora vem de Arthur Alvim, nossa Zona Leste de São Paulo. Beijo pra Zona Leste. E quem faz a pergunta é a Érica. Érica, beijo enorme para você, obrigado pelo carinho, pela audiência. E a pergunta da Érica é o seguinte: quais os sobrenomes garantem cidadania italiana? Então, Érica, na maioria das vezes, toda pessoa que tem um sobrenome italiano quer dizer que ela tem um ascendente italiano, então já garantem a cidadania. Mas como eu falei na pergunta anterior, mesmo quem não tem o sobrenome italiano não quer dizer que não tem uma ascendência. Então, ter o sobrenome italiano não é um requisito para o reconhecimento da cidadania. Muito bem. Doutor, cita pra gente aí, pra você que tá em casa, de repente você entra aí nesse burburinho de sobrenomes, né, e de repente até o seu. Cita pra gente pelo menos 4 sobrenomes que são comuns, que são italianos. Ah, você pode colocar Rossi. Rossi? Rossi é um que é muito difundido. Tá. Cerezani, que é o meu sobrenome. E que não é comum, Cerezani. Não é tão comum. Matarazzo. E a gente poderia ver um outro... Ainda não entrou o meu. O Rabelo. Rabelo também, com certeza. Mesmo? Com certeza. O Rabelo, se ele tivesse um L só, a gente poderia ter a dúvida que se fosse português também. Mas Rabelo com 2 L's, a probabilidade dele ser italiano é enorme. Olha, já pensou, gente? Aí desbravar outros ares, né? Bom demais. Agora, tem mais pergunta aqui. A pergunta agora vem da Moca. Eita, Moca! Sempre tô lá nas cantinas maravilhosas da Moca. Beijo aí para todo o nosso público da Moca. E vem através do Marco Paulo Garibaldi. E aí a pergunta dele é o seguinte: como saber se posso ter cidadania italiana?
Então, com esse sobrenome, é um sobrenome famoso. Eu acho que é batata, Garibaldi. É quente, hein, Omar? Giuseppe Garibaldi, então, inclusive, Marco Paulo personagem. Garibaldi. Mas o Giuseppe Garibaldi é um personagem italiano famoso, que inclusive tem uma história com o Brasil. Ele foi casado com a Anita Garibaldi. Verdade. Então, é um sobrenome que esse, como você disse, já com certeza, tem direito à cidadania. E entrar em contato com a Terra Nostra, falar com o consultor, para ele te dar os caminhos para esse reconhecimento. Agora, doutor, a pergunta agora vem de mim mesmo, tá? A gente sabe que o processo, inclusive eu comentei com o senhor que eu tive um grande amigo, né? Tenho um grande amigo, que ele foi para a Itália, passou um período longo na Itália, acho que quase um ano, longe da esposa tal, com um sonho da cidadania italiana. Porque acaba sendo o sonho de muitas pessoas, né, doutor? Com certeza, porque muitas pessoas querem para desenvolvimento pessoal, ter uma experiência na Europa, mas a maioria que nos procuram querem garantir esse direito para os filhos, para poder estudar na Europa e ter uma vida na Europa e poder transitar sem problemas de fronteiras. Mas tem que escolher muito bem como fazer esse processo, porque às vezes um sonho pode se tornar um pesadelo, porque não é possível garantir um prazo para quem vai para a Itália. Agora, a modalidade que nós operamos hoje é um processo via judicial diretamente nos tribunais italianos. Então, esse processo ele pode durar de 12 a 24 meses. Só que a pessoa, o requerente, né, o interessado, ele continua no Brasil, na sua vida normal, enquanto esse processo corre na Itália. Então, dá uma segurança muito grande e o custo é muito menor. Olha, coisa bacana, né, gente? Porque, inclusive, ele até comentou na época pra mim que ele teve muita dificuldade. Porque, por exemplo, ele tinha que praticamente ficar lá de maneira meio que escondida, né? E aí não podia sair de casa, porque a qualquer momento poderia bater, não sei o nome que se dá, mas uma fiscalização para pesquisar a vida dele, né, doutor? Então, pelo que ele falou, pelo pouco que ele me relatou, foi bem árduo o processo. Então, na verdade, esse processo se chama validação da residência. Isso mesmo, validação da residência. Falar com quem tem conhecimento de causa é outra história. E a pessoa ela tem que ficar em casa porque tem que passar um agente da prefeitura chamado vigile, e esse vigile ele tem que encontrar a pessoa em casa para conferir documentação, ver se a habitação é idônea, para poder conceder a residência. Então, o pessoal romantizou um pouco o fato de você ir para a Itália para fazer a cidadania, mas no final das contas não é tão agradável assim, porque tem uma ansiedade muito grande, a pessoa não pode trabalhar e ela fica um tempo ocioso muito grande e o gasto é em euro, né? Em euro, que fica muito alto também, exatamente. né? Para custear tudo isso. Tem mais pergunta aqui. Agora, a pergunta bem de Franco da Rocha, e quem nos manda é o Adriano Henrique. Ele quer saber o seguinte: quantas gerações para a cidadania italiana tem a ver as gerações que você passa? Pelo que eu tenho conhecimento, a cidadania italiana é a única que não tem limite geracional. Então, nas minhas palestras, eu costumo até brincar. Se a gente conseguir comprovar documentalmente que o seu parente italiano chegou junto com Pedro Álvares Cabral, a gente consegue fazer a cidadania. Então, não tem limite geracional. Agora, doutor, as pessoas, quando elas correm atrás da cidadania, quais são as garantias que são dadas, né? Porque eu acho que as pessoas sempre querem essa garantia, né? Vocês falam, olha, tem, não tem, dá, a gente garante. Como que funciona esse processo? Então, essa pergunta ela vem num momento interessante, porque o trabalho de assessoria, o trabalho de advogado, mas não em relação à cidadania, em relação a tudo. Quando você procura um advogado, ele não te garante o sucesso da causa. Porque o trabalho do advogado é um trabalho de meio e não de fim. Verdade. Só que, o mês passado, a Terra Nostra foi a primeira empresa no país a assumir um compromisso público registrado em cartório que, se der alguma coisa errada com a cidadania e ela não conseguir a cidadania, será devolvido 100% dos honorários. Que coisa boa! Só que isso não Seriedade. É uma promessa, não é uma promessa por WhatsApp ou uma conversa informal.
É um compromisso público registrado em cartório. Então a coisa é muito séria realmente. É uma garantia total que você vai ter a tua cidadania ou vai ter o dinheiro que você pagou em honorário devolvido 100%. E isso é seriedade profissional também, né, doutor? Que é muito importante. A gente conta com esse apoio de qualquer empresa que a gente contrata o trabalho. Exatamente. Eu acho que, além da seriedade, é a confiança no nosso trabalho, né? Porque nós não fizemos esse compromisso com a intenção da devolução. É com a certeza que a gente vai ter o processo deferido e a pessoa terá a sua cidadania no final. Maravilhoso, gente. Falando em seriedade, falando em compromisso, vamos falar de uma empresa também que é super séria aqui no Te Convido e que vocês estão sempre vendo ela por aqui, que é a nossa marca do coração, a Lair Fornos e Fogões. Desde 1941 no mercado, essa semana é a chegada Dia dos Pais. E que tal presentear o paizão com um lindo forno elétrico da Lair? Roda esse DT e dá uma olhadinha só neste filme mais lindo de viver. Vocês viram que maravilha, gente? Olha, Dia dos Pais é sempre uma data muito especial, né? O paizão é aquele pai que gosta de fazer um assado no domingo para a família. Ah, delícia, né? Então entre aí no site www.lair.com.br e garanta já o presente do seu paizão. Ah, tem também o Instagram. No Instagram, @Lair_Fornos. @Lair_Fornos. Lair, sinônimo de qualidade desde 1941. É muito tempo, né? Tempo também é o trabalho que o nosso querido Dr. Wagner Cardoso tem se doado, né, a este conhecimento da cidadania italiana, de conseguir resolver aí o seu... que para muitas pessoas uma cidadania se torna problema, né, doutor? A gente já teve muitos casos que as pessoas tentaram fazer ou por conta própria ou com outros profissionais que não tinham tanta habilidade no mercado e chegaram até a gente para poder resolver os problemas. Então é importante que quando você decidir, né, dar sequência no seu processo de cidadania, encontrar uma empresa, um profissional sério que tenha referências. A gente sempre dá a dica de converse com quem já fez, fale com quem já fez a cidadania 4, 5, 6 anos atrás. Exatamente, para poder ter uma jornada, porque é uma coisa bacana, porque quem nos procura não é pensando somente nos benefícios, são apaixonados pela Itália. Então, e hoje, por exemplo, e nós também somos apaixonados pela Itália. Nós somos hoje em 30 pessoas no escritório, e para você ter uma ideia, toda a nossa equipe está fazendo curso de italiano. De segunda e quarta-feira, metade da empresa, e de terça e quinta, outra metade. Em horário de trabalho, disponibilizado pela empresa. Então, para a gente ter cada vez mais contato com a Itália e poder atender melhor o nosso público, né? Trabalho com excelência, né, doutor? Exatamente. Isso é muito importante, né? Fazer um trabalho com excelência, onde corresponda às expectativas de quem procura, né? Exatamente. Agora, o senhor falou do cuidado que a gente precisa ter, né, quando procurar uma empresa. A gente sabe que por aí existem muitas empresas que não cumprem, né, com aquilo que de fato a pessoa que está buscando necessita. Quais são os cuidados que o senhor fala para não entrar em cilada, doutor? Tem umas dicas? Olha, eu acho que o cuidado maior realmente é sempre falar com quem já fez, para quem teve uma boa experiência, mas fazer uma pesquisa, né? Saber, o Reclame Aqui é um bom indicador. Inclusive, a gente tem uma história engraçada com o Reclame Aqui. Conta, porque a gente adora uma boa história.
Uma pessoa entrou em contato com a gente e falou que já tinha consultado mais de 10 empresas e todas tinham alguma coisa no Reclame Aqui, e ela fez uma reclamação nossa no Reclame Aqui, porque ela achava muito estranho nós não termos reclamação no Reclame Aqui. Ela reclamou no Reclame Aqui dizendo que era estranho a gente não ter reclamação. A gente nem respondeu, é óbvio, para deixar lá, porque acabou virando até uma validação. Virou um meme. É uma validação, né? Então são esses cuidados, entender com quem está falando. Normalmente, as empresas que têm um advogado vinculado é muito importante. Antigamente era comum você ver atrás dos carros, consulte sempre um advogado. E isso é válido até hoje, porque um advogado que se propõe a fazer esse trabalho é uma pessoa que é inscrita na ordem e é uma pessoa que deve uma satisfação para a sociedade. Então, é sempre uma boa dica. Eu tenho a pergunta aqui da Norma Canto, ela é do bairro de Perdizes, e ela pergunta o seguinte, doutor: como comprovar de fato que eu sou o descendente? Então, para árduo esse processo de você comprovar? Na época que eu fiz a minha cidadania, sim. Por quê? Como é que a gente comprova documentalmente? Certidão de nascimento do italiano, certidão de casamento, óbito se houver, nascimento e casamento do filho, até chegar na tua certidão de nascimento. Então você vai, efeito cascata, comprovando que você é descendente daquele italiano. Antigamente era muito difícil porque a gente não tinha arquivos digitalizados disponíveis, né? Hoje em dia não, hoje em dia a maioria dos arquivos estão na internet e em arquivos pessoais, em arquivo das comunes. Então hoje em dia é muito mais fácil encontrar essa documentação, mas a forma, respondendo a pergunta, é documentalmente. Você parte da certidão de nascimento do italiano até chegar na tua certidão de nascimento, que ali comprova nome de pais, nome de avós. E com essa documentação em mãos, você já tem tudo para começar com o processo de cidadania. Respondido, Norma. E você? Tá acompanhando Te Convido? Tá gostando do programa? E aí, que tal você também estar aqui no nosso programa? Entre em contato com a nossa produção no @programa Te Convido, que será um prazer receber você aqui. Você que é o prestador de serviço, é sempre muito bem-vindo, como o próprio Dr. Wagner Cardoso hoje está aqui tirando dúvidas, falando sobre cidadania italiana. Agora, doutor, por que o senhor se especializou em cidadania italiana? Na verdade, Especificamente, claro que o senhor contou anteriormente que foi por uma necessidade, mas por que o senhor ficou focado só na italiana? Conta pra gente. Só na Itália, muita gente me pergunta. Nós fazemos a italiana e temos um grande parceiro em Portugal que faz a portuguesa. Certo. Mas, proporcionalmente, 95% dos nossos clientes são cidadania italiana e 5% português. E me perguntam, por que não as outras? Por querer fazer um trabalho de excelência. Então, como eu morei 15 anos na Itália, conheço bem o território, conheço as leis e conheço o mercado brasileiro. Então, a gente optou por ficar só na cidadania italiana, primeiro porque é o que a gente conhece de fato e consegue atender a 360 graus. E segundo, pela nossa paixão pela Itália. Então, a gente optou em ficar somente com a italiana. Tá vendo, gente? Que maravilha! Atualmente, tem uma porcentagem de brasileiros que têm direito à cidadania italiana? O senhor tem esse número? Olha, a gente tem informações divergentes, mas elas variam entre 25% e 30% da população brasileira. Se a gente está falando em 210, 220 milhões de pessoas, imagina, a gente está falando do universo aí de 30%, 2 milhões, 50% daria 100 milhões, 30%, 70 milhões de pessoas. É um número grande. É muita e tem uma gente, região muita gente. mais centralizada desses brasileiros? No Brasil ou na Itália? No Brasil. No Brasil, por incrível que pareça, Sul. Eu também no começo pensava, Espírito Santo. Espírito Santo, você acredita? Olha que curioso. E são as comunidades mais preservadas ainda, que preservam a cultura italiana, a língua italiana. E depois, claro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul.
E temos muitos clientes também que vêm de Minas, Mato Grosso, Roraima. Tem uma comunidade italiana forte. Roraima. Então, estão espalhados por todo o mundo, mas mais a região sul e sudeste. Muito bem, vocês estão gostando aí desse papo, gente? Legal, né? Falando sobre cidadania, né, italiana. E quantas pessoas gostariam de tirar a cidadania? Eu conheço muitas pessoas que têm como sonho, né, doutor, ter a cidadania italiana. Tem muitas pessoas que têm este sonho. Agora, gente, é possível. Você tá acompanhando, te convido, de repente tem aquele amigo, aquela amiga que tem aquele sonho, então você pode indicar aí o @Terra Nostra Cidadania. Doutor Wagner Cardoso vai aí realizar este seu sonho que é tão desejado por tantas pessoas, né, doutor Wagner? Então, é muito interessante porque temos clientes de todos os perfis. Tem o cliente que ele quer a cidadania italiana somente para não precisar de visto para os Estados Unidos. É um perfil. Tem outros que pensam em preservar a cultura, o direito para os filhos. E tem outros que realmente são apaixonados pela Itália e querem ter essa cidadania para resgatar a sua história e poder morar na Itália como cidadão italiano. Então temos todos os tipos de perfil, viu, Ribeiro? Doutor, que papo maravilhoso, que papo gostoso, porque como nós falamos anteriormente, acaba sendo sonho de muitos brasileiros ter essa cidadania, ou porque quer deixar para os filhos, né, toda essa história. Tem também aquela mãe que quer fazer essa cidadania porque quer mandar o filho estudar fora, fazer um intercâmbio, né? Isso passa mais segurança também com uma cidadania num outro país, doutor? Ah, com certeza, faz toda a diferença. É o pertencimento, né, ao lugar. É o pertencimento e o cuidado, porque você está num lugar onde você tem acesso à educação, à saúde pública, tudo como cidadão. Então isso muda muito. E mesmo para quem não vai mandar o filho para a Europa. Por exemplo, o meu filho, ele mora em Vancouver, no Canadá. Ele está fazendo faculdade em Vancouver e isso facilitou, a cidadania facilitou demais. Se não fosse o passaporte italiano, hoje ele não estaria lá. Por quê? Ele conseguiu se transferir durante a pandemia, onde os brasileiros não estavam impedidos de viajar para o período. Para o Canadá. Então, ter o passaporte te facilita muito. Intercâmbio, ok, facilita, dá uma segurança, mas após o intercâmbio, a pessoa gosta do país e se interessa em fazer uma faculdade. E aí? E aí que ela vai pagar, por exemplo, 5% do que pagaria como brasileiro. Uma faculdade na Europa, para quem é europeu, ela fica muito mais barato do que o que pagaria no Brasil. E com uma cidadania muda tudo. Com certeza. Né? Facilita com a sua certeza. vida. Sabe que a minha próxima convidada, ela é a Luciene Vaz. Ela tem uma história chocante, porque ela saiu do Brasil e foi desbravar os Estados Unidos. Agora, doutor, ela não tinha cidadania, não sabia falar inglês. Olha a dificuldade. Imagine como a cidadania, como facilita a vida, né, da pessoa. Facilita muito. E eu tive uma história um pouco parecida. Conta uma história boa pra gente. Você não ia contar uma, mas conta agora pra gente uma história de alguém. Porque, como eu falei anteriormente, é um sonho, né, que o senhor realiza. Olha, eu tenho uma história que eu fiz a cidadania para um técnico de futebol. Ele foi um jogador de futebol, jogou em São Paulo, inclusive jogou na China. E ele estava na Itália comigo. E como ele tinha que aguardar a emissão do passaporte, eu tinha que ir para o norte da Itália. Falei, vamos passear, vamos juntos. E subindo, me apareceu a ideia, porque a cidade onde nasceu o bisavô dele, eu deveria desviar do meu caminho 100 quilômetros. E eu não falei nada para ele, desviei. E quando eu cheguei na cidade, eu parei embaixo da placa com o nome da cidade. Esse rapaz desceu do carro, ele encostava naquela placa, ele chorava, ele ficou tão emocionado. E depois a gente foi em um restaurante onde eram parentes distantes dele, então foi assim uma história maravilhosa. Aquela emoção de você pertencer ao lugar, sabe, o resgate das suas origens. Então isso é muito bacana, além das facilidades que o passaporte te traz, é o resgate, né, porque da sua história, né? Querendo ou não, a gente veio de lá, né? Então é muito forte isso.
Que bacana, gente. Doutor, foi um prazer receber o senhor aqui, tá? Eu espero que o senhor tenha gostado. Eu acho que quem tá em casa amou, né? Que o senhor conseguiu aí espanar várias dúvidas. A gente encontra o senhor no Instagram. E onde mais encontrar o Dr. Wagner Cardoso? Olha, tem a @TN Cidadania, que ali você vai ter contato com a empresa e todas as pessoas que vão poder te auxiliar e tirar dúvidas. E no meu, Wagner Cardoso, @Wagner Cardoso, no Instagram também. Perfeito, gente. Então entre lá, procure esse profissional que eu tenho certeza que você vai ter total segurança. Tem considerações, doutor? Fique à vontade, a casa é sua. Não, eu queria agradecer o convite e deixar aos telespectadores que procurem as suas origens, porque é um prazer muito grande e você estar na Itália e na Europa como europeu não tem preço. Tá vendo, gente? Isso é sonho. E sonho é tão maravilhoso quando a gente realiza, não é? É isso. Por exemplo, mesmo. se você pegar ali, olha, seu passaporte, pá, né? Como diz o ditado popular, esfregar na cara da sociedade, uma cidadania, é bom demais, né? Eu te convido, continua por aqui, porque agora a gente também tem uma história maravilhosa, como eu falei pro senhor anteriormente, da empresária Luciane Vaz. Eu vou querer saber dela, né? Eu acho que hoje ela já tem um green card, né? Que fala isso, né? Mas a gente vai saber tudinho já já. Não saia daí, fique aqui com a gente, é claro, eu te convido. Obrigado, doutor. Muito e obrigado. Até uma próxima, foi um prazer. Prazer foi meu. Que programa delicioso, né, gente? Delicioso também é estar aqui nesta sala e poder estender este papo, este programa, até a sala da sua casa. Obrigado, viu? Pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua companhia. E é claro que eu quero estar linkado cada vez mais com você. Entra aí no nosso Instagram, @programa Te Convido, que eu vou ter o maior carinho em responder as suas perguntas, responder as suas curiosidades. Para você que também é um prestador de serviço, para você que também tem uma história de superação, vem aqui pro nosso programa, sai da sua sala e vem pra minha, eu vou amar te receber e conhecer um pouquinho mais sobre você. Gente, eu falei anteriormente que eu ia receber uma convidada super especial, né? E ela é mesmo. Tem dias que a gente acorda daquele jeito, né? Pensando como vai ser o futuro, né? Que norte a gente dá à vida. E tem dias que são tantas perguntas que a gente se faz e que quando aparece uma história de superação, como essa história ajuda a gente a dar aquele boom, aquele impulso à vida. E é exatamente isso que você vai ter aí na tua casa. Uma história de superação que eu tenho certeza que você vai se emocionar, você vai se surpreender e você vai entender também que dá sim, que é possível sim, independente da circunstância. Precisa só você saber que quem faz a sua oportunidade é você mesmo. Para isso, eu recebo ela, que é empresária, CEO, Luciane Vaz. Que alegria te receber, garota! Obrigada, prazer. Estou muito feliz de estar aqui com você. A felicidade é minha e eu tenho certeza também, ô Luciane, que a felicidade vai ser de quem está em casa. Tá inteira? Gente, ela acabou de aterrissar no Brasil, chegou ontem, né? Isso. Hoje já tá aqui nos nossos estúdios, na mais alta energia e felicidade. E eu dei a sorte de pegar ela no Brasil exatamente hoje. Isso aí, maravilha. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui hoje com vocês. E aí, a Luciane acabou de aterrissar no Brasil. How are you? I'm good. How are you? Depois eu conto pra vocês o porquê do How are you, tá, gente? Mas assim, conta pros nossos telespectadores, Lu, o que te fez aterrissar no Brasil hoje, no caso, né? Você chegou ontem, mas nesse período. Sim, Roberto, eu tô aqui pro lançamento do meu livro. Ei! Eu sou coautora, juntamente com vários outros autores maravilhosos. É um livro que chama Ultrapassando o Limite, com o Rodrigo Cardoso. Ele é um coach de desenvolvimento pessoal. E nesse livro conta um pouco sobre a minha superação. É uma história desde a minha infância. Ai, que lindo! É lindo, maravilhoso. Eu tô já me emocionando aqui, gente. Diz que apresentador não deve demonstrar emoção, né? Mas eu acho que é tão necessário, porque assim, como eu falei anteriormente, às vezes tem dias que a gente fica tão em dúvida, né? Nossa, o que vai ser do meu futuro? Né? Eu tô tendo tal desafio. De repente eu tô querendo mudar de casa e não estou tendo coragem. E como a mudança é necessária, né? Você vem do estado
Eu venho de Mato Grosso. Tá. Eu nasci no interior de Mato Grosso. Certo. No meio daquele calor, porque a região é quente. Demais, né? demais. E aí, conta pra gente como foi o seu início, tá? Conta pra gente o que te levou a desbravar outros ares em outro país. Então, Roberto, eu nasci numa família, minha mãe teve depressão pós-parto, então ela nos abandonou logo que a gente nasceu. E eu fui morar com meus avós paternos. Isso com quantos anos? 8 dias de nascida. 8 dias? 8 dias de nascida. Ah, então ela teve a depressão pós-parto de você. Isso. Vocês são em quantos irmãos? 2. 2 irmãos. Sim. E aconteceu justo com você. Sim, justo comigo. Né? Então fomos morar com meus avós paternos. Tá. E na fazenda. Então, durante esse Você é rural, então? Rural, eu cresci andando de cavalo, dando de comer galinhas, essas coisas todas. E a minha paixão. Tá. Inclusive essas flores. Qual é a cidade do Mato Grosso, desculpa? Poconé. Poconé. As flores são suas, viu? Obrigada. Então, Poconé é uma cidade bem no interior, é o portal do Pantanal, inclusive. Certo. De lá você só vai pro Pantanal. Então, como era na fazenda, quando chegou a idade da escolar, eu tive que morar com outras pessoas, entendeu? Certo. Então eu fui morar pra ficar próximo do colégio, porque era distante do colégio. Isso, então eu fui morar com tios, com tias, e cada época eu morava com pessoas diferentes. Então assim, eu me sentia como que eu não tivesse um lar de verdade. Meio que andante, né? Meio que, exatamente, né? Porque cada família tem sua doutrina, né? Suas regras, e eu me vi num mundo que eu não tinha muitas regras. Eu não entendia cada regra, cada lugar que eu passava era uma regra diferente. Então, quando eu tava com 20 anos, eu já tinha passado por várias famílias. E tinha aquela história, desculpa interromper, mas é legal a gente contar, porque são histórias que muitas vezes, a história dela, claro, que milhares de brasileiros também têm essa história. Mas eu acredito que não é a história que você vive, o que a vida faz com você, mas o que você faz com aquilo que a vida faz com você. E aí, gente, o final dessa história vai ser surpreendente, que vocês vão ficar assim, nocauteados com a Luciane Vaz. Você tinha a sensação de muitas vezes ser escravizada nesse período da adolescência, infância, por essas casas que você passava? Escravizada, não. Não, eu só sentia que eu não tinha um lar de verdade, eu não tinha amor, não tinha carinho, né? Porque em todos os lares que eu passava, eu não era filha, né? Eu era simplesmente alguém que tava... Eu sentia como que eu fosse um cargo para as pessoas. Um peso. Um peso para as pessoas. Desculpa que às vezes eu meio que misturo as palavras. Não, mas tá em casa, você tá na minha sala e tá na sala de quem está do outro lado também da tela. Ok. Então, o meu irmão mais velho já estava estudando no México, medicina, e eu fui ele veio de férias, eu tinha 20 anos, ele me convidou para ir pro México estudar medicina juntamente com ele. E eu fui. Larguei tudo, eu já trabalhava no escritório na época, larguei tudo e fui atrás do sonho, que já era meu sonho ser médica. Só que quando eu cheguei lá, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Aí eu falei assim, bom, era bem próximo à border, né, a fronteira do México, com os Estados Unidos. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte. Já que eu tô no México, eu vou pros Estados Unidos. Aí eu fui pros Estados Unidos. Isso com 20 anos? Com 20 anos. Eu fui pros Estados Unidos. E era bem fácil tirar o visto na época, sabe? Era porque como já entra com visto de estudante no México, então era só tentar o visto e a gente conseguia já o visto automaticamente quase, entendeu? Para ir para os Estados Unidos. Então eu fui, no princípio era ficar 2 meses. 2 meses não foi suficiente, eu falei, vou ficar 6. Fiquei 6 meses, eu descobri que eu gostava mais dos Estados Unidos do que o México. México, claro. Já logo País de primeiro mundo. Sim. Aí eu falei assim, sabe o quê? Vou ficar aqui 2 anos, eu trabalho, faço um dinheiro e volto pro Brasil e volto a fazer medicina no Brasil. Só que os sonhos não caem do jeito, né? Os planos não caem do jeito que a gente E quando a gente é jovem, parece que o sonho é mais fácil, né? Que a gente não vê dificuldades nesse sonho, né? Então sempre parece ser muito mais fácil de realizar. Exato. Mas assim, não foi só alegria não, tá? Foi muito difícil. Porque... Uma das coisas que você conta na sua história que eu achei bem legal, que você foi ser faxineira, você foi fazer vários trabalhos, né? Pra se manter. Conta pra gente.
então, sobre esse período. Durante esse período eu comecei a trabalhar eu comecei a estudar primeiro. A minha primeira função era aprender inglês. Eu falei assim, como eu vou viver aqui sem falar o idioma? Que eu já era sozinha, não tinha amigos, eu não tinha família. Então eu tinha que pelo menos me resolver. Então eu já primeiro fui estudar, e aí foi o seguinte, eu comecei a trabalhar num restaurante de garçonete. Então eu comecei a trabalhar no restaurante e eu conheci uma amiga nesse restaurante que ela já tinha uma empresa, de limpeza, só que ela faliu por má administração. Então ela me convidou para ser sócia dela. Então eu entrei. Sabe como você entra fazendo o trabalho. Sim, certo? Executando. Então, você era mão de obra. Eu era empresária e a mão de obra. Era tudo. Então eu já comecei como empresária e mão de obra. Então nós conseguimos em 2 semanas nós conseguimos 10 clientes. Isso em que estado? Na Pensilvânia. Na Pensilvânia. Muito frio. Na área de limpeza. Então assim, nós começamos com os clientes e lógico, eu mesma que limpava as casas, eu era... Deve fazer uma faxina como ninguém, viu? Você. Maravilha! Hoje em dia eu já não gosto mais da minha casa. Sim, claro, mas sabe fazer. Sim. E se precisar, sabe como deve ser feita para o profissional executar. Sim. Mas então eu comecei limpando casa, limpei muita casa já. Sim. Só que daí começou a vir mais clientes. Então aí nós começamos a expandir a empresa. Então hoje já é uma empresa estabilizada na Pensilvânia, em Nova Jersey. Então assim, foi assim que começou a minha história de faxineira até hoje para empresária. Olha, só que aí nesse período também tem uma história muito boa que você conta que nesse início você não falava nada de inglês e você evitava, por exemplo, sair na rua com relógio para ninguém te perguntar a horas, né? Sim. Como que era isso, hein? Isso foi logo que eu cheguei. Eu trabalhava numa fábrica de roupa, sabe? Não sei se já imaginou, você gosta de dobrar roupa? Nossa, eu detesto dobrar roupa. Eu dobrava roupa o dia inteiro. Isso foi logo. Eu fiquei lá acho que 6 meses nessa fábrica. Foi eu diria que foi o pior período, porque era um período que eu trabalhava de pé o dia inteiro, dobrando roupa. E eu ia caminhando até o trabalho, até essa fábrica. Então eu chegava... quando eu passava pela rua, naquela época não existia ainda os smartphones, né, que tem hoje. Então as pessoas perguntavam o horário, as horas, e eu escondia, eu fazia assim... para ninguém me pedir as horas, porque eu morria de vergonha. Então assim, eu ainda falava inglês bem ruim. Mas uma coisa assim que eu lembro bastante dessa época era o frio. O frio era muito rigoroso, então eu ia com aquelas jaquetas bem pesadas, e um dia eu escorreguei na neve. Quando ela derrete, ela começa a virar um gelo. Então eu escorreguei assim na neve, e eu odiava aquele emprego, né? Era um emprego que eu falava, meu Deus do céu, por favor, me tira daqui. E eu escorreguei na neve e eu falei assim, eu indo pro trabalho, eu falei assim, amanhã eu não volto mais. Nunca mais eu volto nesse trabalho. E aí eu ficava com aquilo na minha cabeça. Todo dia eu falava assim, amanhã eu não volto mais. Aí foi quando eu consegui um emprego no restaurante, e eu comecei a ser garçonete, onde eu melhorei o meu inglês, onde eu comecei a conhecer mais pessoas, e eu fui evoluindo a partir daí, porque até para ser faxineira eu precisava falar inglês, né? Como é que eu ia limpar a casa, como é que eu ia pegar cliente e sem falar o idioma. Agora tem uma história boa também que eu adorei conhecer sua, na hora de comer, né? Que você comia sempre no mesmo lugar? Sim. Também por conta do inglês? Também pelos dois, né? Porque também eu sempre comia no McDonald's. E tinha um restaurante asiático chinês que era bem barato também, né? Então eu pedia sempre o mesmo prato, porque eu não sabia pedir outro. Então assim, eu pedia o número 1. Falei assim, me dá o número 1. Number one. Me dá o number 1. Porque era mais fácil pra me pedir. E eu lembro que uma vez a mulher perguntou pra mim, era for here or to go? Aí eu, for here or to go? Que é pra comer aqui ou pra levar, né? E assim, eu falei assim, yes!
Yes! Só que eu não sabia o que era. Ela, sim. Yes? Eu falei assim, aí ela falou, acho que ela assumiu, né? Botou no saquinho tudinho e falou assim, não, então, você leva, você faz o que você quiser, né? Pra você que passou por essa experiência, né, de morar num país com outra cultura, com outra língua e não dominar, né, Luciane, dá uma sensação de você ser, por exemplo, um analfabeto, é isso? É essa sensação? Dá. Você sente como que parece que é criança, depende das pessoas, sim. Né? Não só isso, você se sente fora do lugar, a cultura é muito diferente, principalmente no norte. Hoje eu moro na Flórida. Na Flórida já é mais latino. Já é outro nível, gente. Ela já foi para outro patamar. Mas na época eu morava na Pensilvânia e eu também morava numa região mais de classe baixa, entendeu? Era um lugar que existia um pouco de criminalidade, que era bem diferente do que eu vivia no Mato Grosso, né? Porque apesar de eu ter vindo, né, passado por várias casas, eu cresci numa família assim né, que tinha educação, então, de valores. Então, assim, eu fui viver num lugar que era um pouco criminoso, né? Tinha muita criminalidade muito alta na Pensilvânia. Então, assim, pra mim foi muito diferente. Eu me senti fora, assim, primeiro o idioma, segundo a cultura, e é muito difícil fazer amizade no começo, sabe, quando você não fala idiomas. Sim. Aí você começa a se unir mais com pessoas que têm a mesma história que você, que tá na mesma situação, entendeu? E vai virando um círculo vicioso. Quais foram os seus maiores desafios nesse período, nesse começo, Luciane? Ai, gente, eu tive tantos desafios. Mas conta pra gente, acho que quem tá em casa tá super curioso, né? A pessoa tá lá do outro lado, acompanhando a sua entrevista e fala, queria tanto morar fora, queria tanto tentar conseguir uma liberdade econômica, porque o seu sonho também era exatamente esse, da liberdade econômica, né? Sim. E claro que você conseguiu, mas divide aí pra gente, qual foi o maior desafio disso tudo? O primeiro foi o idioma, com certeza, foi o idioma. Eu demorei um pouco para aprender, então assim, foi o primeiro desafio maior que eu tive. O segundo foi a solidão. A solidão é o desafio maior que a gente tem morando fora, porque eu lembro que teve vezes que eu tive crise do pânico, porque e eu não sabia por quê, naquela época eu não entendia, né? Não existia essa tecnologia que tem hoje, então eu não entendia o que era essa crise do pânico. Eu simplesmente assim chorava e eu não entendia o porquê que eu estava chorando. Hoje eu sei o porquê que eu chorava, mas por quê? A solidão, estar longe de todo mundo, né? Estar longe da família, mesmo que a gente não era tão próximo, mas era minha família. Do seu país, né, também. Do país, a alimentação era diferente, né? Eu comia McDonald's quase todo dia, imagina, você comer McDonald's todo dia, gente, hoje eu detesto. Eu detesto hambúrguer. Mas assim, isso foram os piores desafios. Mas assim, lógico que teve muita coisa maravilhosa que aconteceu depois. Hoje, se você perguntar pra mim se eu voltaria a morar no Brasil, eu provavelmente diria que não. E o porquê? Olha, quando você acostuma e quando você entra para a sociedade desse país, no meu caso americano, mas de qualquer país eu acho que se você for morar, você começa a se sentir importante. Porque principalmente nos Estados Unidos, é uma coisa que eu acho muito legal deles, sabe? Eles dão muito valor às pessoas que vão para agregar na comunidade. Então, hoje em dia, eu tenho um grupo de amizade muito bom lá. Eu conheço muitas pessoas. Eu agrego para a sociedade. Eles, sabe, eu sou muito querida, sabe? Eu acho isso muito humano dos americanos. Então, hoje eu gosto muito também, não é só isso, né? A educação, a segurança, a limpeza, né? A organização, horários, tudo isso é muito, muito gratificante. Agora conta pra gente, você falou que fez muita faxina, né? Nos Estados Unidos. De fato, faxina lá dá dinheiro? E muito. É muito? E muito. A sua empresa hoje, você é uma especialista, uma CEO, né? Lá, e você tem uma empresa nesse segmento. Eu tenho várias empresas hoje. Conta pra gente quais são. Essa é uma delas. Mas, olha, nós temos uma empresa na área de construção civil. Sim. Né? Somos construtores. Imobiliário também, né? Imobiliária, nós fazemos investimentos imobiliários. E eu sou sócia no
numa empresa alimentícia que é aqui em São Paulo. Que tem sede lá também. Nós estamos indo para lá agora. Ainda não tem sede, mas ainda vai ter sede. Vai ter sede. Já fazemos exportações para outros países, como Portugal, Suíça. Bacana. Mas ela tá aqui, é a Solo Snacks, que é uma empresa vegana, de alimentos veganos e naturais. E a construção civil também, investimentos. E na construção civil, como que é o mercado nos Estados Unidos? É maravilhoso, assim, é espetacular. Para nós hoje é o nosso cargo-chefe. Hoje a nossa empresa que mais produz, que mais emprega hoje é a de construção civil. Agora, Luciane, pra quem tá em casa e tá louco por um dinheiro extra, porque dinheiro não faz mal pra ninguém, ao contrário, eu acho que a gente tem que criar este gosto por gostar do dinheiro, né? Porque a gente sabe que o dinheiro é importante pra saúde. Quando você, por exemplo, tá doente, você precisa comprar um medicamento e tê-lo te dá um conforto, te dá uma paz, né? Então o dinheiro, de fato, ele é importante. Não é a coisa mais importante do mundo, mas é uma das mais importante, sim. Uma faxineira aqui no Brasil ganha uma média de R$150 a R$200 por dia, né? É o valor de uma diarista, né? Nos Estados Unidos, qual o valor? Quanto ganha uma profissional desse ramo por dia, em real? R$1.500. No dia? Rodrigo Braga, nosso câmera, bora pra lá pra fazer faxina. Porque também, fora também, tem muito essa cultura, tem muito homem que faz também faxina, né? Tem muito homem que faz faxina fora. Faz. E também na área de manicure. Manicure também? Que lá é chique, lá é nail designer, né? É uma profissão muito bem... reconhecida, diferente daqui. Sim, verdade. Bem reconhecida lá no design. Então, assim, mas sim, com certeza. Inclusive, a sua tá muito bem feita, tá linda a sua. Foi feita lá? Foi feita lá. Muito. Deixa eu ver essa unha. Olha que unha mais linda, gente. Olha, muito bem feita mesmo. Foi feita por brasileira ou não? Brasileira. Brasileira, olha isso, gente. A minha nail design é maravilhosa. Que maravilhoso. Sim. E você já pensou em desbravar esse ramo da beleza lá fora ou ainda não? Sabe que eu tava conversando isso com a minha nail designer, sabe? Porque ela tem intenção de montar vários salões, tipo franquia. E eu conversei com ela, falei assim, olha que legal, seria um ramo muito bom para investir. Não quero fazer, mas eu gostaria de investir. Muito legal. Hoje em dia, você é investidora. Sou. Nas áreas lá fora. Tá. E como que você chegou a esse estágio da sua vida? De faxineira a investidora? Como foi esse processo? Olha, as coisas foram acontecendo. Eu acho que quando você faz tudo o que você fizer, se você fizer bem feito, as oportunidades elas aparecem. Porque foi assim, primeiro eu comecei com isso, né? Com faxineira. Com as faxinas e tal, você foi executando e depois foi buscando mais mão de obra e destrinchando o mercado. Então, a partir do momento que eu comecei a lucrar com essa empresa de faxina, que na época eu era faxineira, passei a ser a empresária, né, no ramo de faxina, eu comecei a fazer investimento. Aí eu pensei, vou abrir uma empresa na construção civil, porque tinha uma demanda muito grande e eu conhecia as pessoas que já faziam o trabalho. Então, assim, e a mão de obra lá, isso é uma coisa muito diferenciada aqui. Lá é muito normal contratar terceirizados, né? Aqui tem esse processo de lei trabalhista, lá não existe essa lei, entendeu? Então é muito normal, então é mais fácil contratar. Então, assim, os Estados Unidos apoiam muito o empreendedor, sabe? Legal. Então, sim, é muito fácil você investir nessa mão de obra terceirizada. Agora, tira uma curiosidade minha, pessoal mesmo, porque a gente vê muitas pessoas indo para os Estados Unidos e fala que tem muita dificuldade não em economizar, mas em juntar dinheiro, porque viver lá também não é barato. Né? Você ganha em euro, né? Não em dólar. Porém, lá também não é barato para se viver. Aluguel não é barato, comida não é barato, né? Então, eu conheço relatos de pessoas que falam que tem que trabalhar muito também, né? Para conseguir dar conta. Como que você conseguiu, mesmo tendo seus custos, fazer uma economia para se tornar uma investidora? Olha, essa lenda de que lá é muito caro e não se ganha o suficiente
é mais para quem quer continuar fazendo o mesmo trabalho que aqui, tipo, né, motorista de aplicativo, ou esses tipos de serviço, mas a área da construção, a área da limpeza, ou qualquer área que seja mão de obra, se ganha muito bem. Muito bem. Se ganha muito bem. Mas assim, a pergunta era como é que eu consegui? Isso, como é que você conseguiu juntar dinheiro para ser uma investidora? Não foi... Porque a gente quer o segredo. Olha, no começo, quando eu trabalhava na mão de obra, era mais difícil porque eu ganhava... Para se manter? Para produzir, né? Eu tinha que produzir. Mas quando eu decidi que eu tinha que expandir o negócio e que é uma área que tem muita demanda, tanto a construção quanto a limpeza. Na verdade, os Estados Unidos tem muita demanda em vários setores, na maioria delas. Então, assim, quando eu decidi que eu podia aumentar a empresa e contratar mais pessoas, hoje, por exemplo, uma pessoa que trabalha para minha empresa, ela ganha em torno de 700 reais por dia. 700 reais por dia? Para minha empresa, como funcionária. Então, assim, se você vai fazer isso independente, você vai ganhar o dobro, entendeu? Então, como empresária, eu comecei a juntar esse dinheiro porque o lucro começou a vir, entendeu? Então, aí a gente já não limpava uma casa por dia, a gente limpava, tipo, 10 casas por dia, assim, entendeu? Então, assim, porque tinha várias turmas. Na sua equipe hoje lá fora, você tem brasileiros que trabalham com você? Temos. A maioria são brasileiros. A maioria são brasileiros. Você leva esses brasileiros daqui pra lá ou não? Não. Eles que te procuram lá mesmo? Eles que procuram lá. A gente já tem uma reputação assim, já de nome, assim, então já as pessoas que procuram. Eu nunca levei, mas é porque eu nunca precisei. Mas nada impediria de levar, entendeu? Olha, gente, que delícia, né, de papo. Tá gostando aí desse papo com a nossa querida Luciane Vaz, esta empresária, que para quem acompanhou, ligou a televisão agora, não pegou no começo, não tem problema. Você pode entrar lá no nosso YouTube, programa Te Convido, e assistir esta entrevista na íntegra. Só um resumo, Luciane Vaz, ela saiu do Brasil em busca de um sonho, foi para o México, do México, ali na fronteira, foi para os Estados Unidos, desbravou os Estados Unidos e hoje é uma potência como empresária. Fez faxina, trabalhou em empresa de costura também, não tem? Também. Né? Que você não viu que não tinha talento e abriu mão, né? Mas fez várias tentativas e venceu na vida. Você se considera uma vencedora? Totalmente. Eu tenho muito orgulho da onde eu cheguei. E tem que ter mesmo, tem que ter. Muito feliz com tudo que... É lógico que dinheiro não é tudo, mas é muito importante. Mas é muito importante, como falamos anteriormente. Exatamente. E agora me conta, quais são os próximos passos aí da sua vida? Agora você está aqui no Brasil, né, para esse lançamento do livro, que você também é coautora do livro. Conta pra gente quais são os próximos passos de Luciane Vaz. Eu comecei um quadro recentemente, chama Florida Living. Esse é um quadro que eu estou ajudando os imigrantes a como ser bem sucedido nos Estados Unidos. Que legal! Trabalho bacana. É um quadro que eu comecei, tá na UOL. Que legal, parabéns! Obrigada. Pra quem não sabe, gente, a UOL é a Globo da internet, né? Então, assim, esse quadro eu comecei, assim, é uma coisa que eu quero dar de presente às pessoas, tanto os que querem ir morar nos Estados Unidos. Eu tô fazendo várias entrevistas com profissionais na área, entendeu? Explicando como é que pode conseguir vistos, como é que pode se legalizar nos Estados Unidos, como é que pode empreender nos Estados Unidos, como é que pode investir nos Estados Unidos. Isso é muito importante o brasileiro saber que os Estados Unidos ele é aberto para investidores. Você não precisa ter uma condição migratória nenhuma, você pode morar aqui, investir nos Estados Unidos, você pode morar aqui, ter uma empresa nos Estados Unidos. Então, mas eu gostaria muito de dizer ao público brasileiro que quem tem vontade de vir morar nos Estados Unidos, siga o meu quadro, que vocês vão saber tudo sobre como morar no exterior. E onde que a gente encontra essa maravilhosa? Conte. No Instagram. Pode passar, fique à vontade. É a Luciane Vaz. Arroba. Arroba Luciane Vaz. Arroba Luciane Vaz. Arroba Luciane Vaz USA.
Muito bem, olha, espero que você coloque lá no seu lançamento para te trazer muita sorte, tá? Essas flores. Deixa eu só deixar aqui pra gente finalizar, mas são suas, viu? Obrigada. E agradecer muito, que você tenha muito mais sucesso, tá? Que você ganhe o mundo, que eu acho que onde você chegou, tem muito mais a desbravar ainda. Obrigada. Tá? Muito obrigada pela sua presença. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia, muito obrigada por estar aqui com a gente no Te Convido. Não se esqueça em seguir a nossa página no Instagram, @programa Te Convido. Beijos e até o próximo programa. Te Convido com Roberto Rabelo. Apoio Lair Fornos e Fogões. Tradição e qualidade desde 1941. Isis Cabeleireiros, a rainha do Mega Hair. Floral Atlanta, qualidade que encanta. E Roberto Rabelo Flower Decor, flores, cursos e decorações.